Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nessa manhã. Eu sou como uma palavra no meu coração, depois que eu soube que eu ia ministrar. Eu queria que realmente você prestasse muita atenção, porque Deus tem uma palavra especial para o seu coração aqui. João 4. Vamos ler o texto, a partir do verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Só para a gente ganhar tempo, vai lá para o 23. Verso 23. No entanto, está chegando a hora. E de fato já chegou. Está chegando a hora. E de fato já chegou. Está chegando a hora. E de fato já chegou. Quem falou isso foi Jesus. Já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Diga, em espírito. Por favor, mais uma vez, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário, diga, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado, pode parar aí no 24. Você percebeu que Jesus disse assim, é necessário que os adoradores o adorem em espírito e verdade. Vá lá no verso 4, por favor. Era-lhe necessário passar por Samaria. Pai querido, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença, fale conosco, Senhor. Tenha liberdade de ministrar os nossos corações, abra as nossas mentes, prepare o nosso espírito para recebermos a porção dessa manhã no nome de Jesus. É no mínimo intrigante pensar que um assunto tão importante, que é a adoração, Jesus tenha falado apenas uma vez em todo o seu ministério. Tiveram momentos em que pessoas chegaram até ele para adorá-lo. Houveram momentos que ele adorou ao Pai. Mas o único momento que Jesus fala sobre adoração, ou ensina, instrui sobre adoração, foi nesse contexto de João. E só João escreveu isso. Então é algo muito específico. É algo muito direto. E digo até único. Algo muito específico, direto e único. E a gente fala muito sobre adoração. Seminários de adoração estão acontecendo pelo Brasil e graças a Deus, pastor Anderson Almeida, algumas igrejas estão despertando para a necessidade de falar sobre um assunto tão importante. Como o pastor lembrou ontem, assertivamente, a maioria das igrejas tem congresso de tudo quanto é tipo. Tem congresso de jovem, congresso de adolescente, congresso de criança, congresso de missões, congresso da palavra, congresso de finanças, congresso de, EBD. Mais o que, gente? Congresso de quê? Varões, olha. Ainda bem que algum homem se manifestou, né? Congresso de tudo quanto é jeito, mas você vê poucas informações sobre louvor e adoração. E não sei se você sabe disso, é o único ministério que será eterno. Ou você acha que vai ter ministério da palavra lá no céu, onde o verbo vivo já vai estar lá? Tem sentido? Vamos pregar no céu, pastor Angel? Eu vou pregar. Jesus, chega aqui que eu quero falar sobre o... Mas para quem ouvir? Tem sentido? Tem não. Vai ter missões no céu, irmão? Você vai ter que ganhar alguma vida para Jesus lá? Certamente que não, né?
mas a adoração ela será eterna. Aí sabe o que eu acho engraçado algumas vezes? Aí a gente escolhe uma música, aí começa a cantar a música e vai repetindo, pastor, às vezes Deus vai levando para a ministração aquela coisa de repetição, aí alguém fala bem assim, ai de novo isso? Eu quero ver o que você vai arrumar quando você ficar eternamente dizendo santo, 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 santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu estou cansado. Eu não sei o que você está pensando em fazer na eternidade com ele, então não. Eu fico imaginando também, abrindo um outro paralelo, pessoas que não gostam de orar. Ah, eu não gosto de orar. Vai fazer o que no céu, irmão? Você vai ter o tempo todo para falar com ele lá? Se você não tem o costume de falar aqui, você acha que vai ser diferente lá? Tá, chega, gente, eu não vim aqui falar sobre isso, não. Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, a adoração é algo tão importante. E por que Jesus escolhe esse momento tão específico, tão único, tão em circunstâncias, no mínimo interessantes, para falar sobre um assunto tão importante? Eu vou te dizer por quê. Jesus já estava lá naquela época, tentando mostrar para nós que muito do que a gente vive hoje, sobre louvor e adoração, está de fato equivocado. E a primeira coisa que eu quero que você observe é que Jesus vai falar sobre adoração, ele vai discipular alguém, ele vai ensinar alguém, e aí ele não chama um cantor. É isso que as pessoas precisam entender. Ah, é seminário de louvor, vou fazer o que na igreja? Tudo bem, se você realmente não entende a importância, fica na sua casa. Só que Jesus vai falar sobre adoração e não chama um cantor, não chama um instrumentista. E agora eu vou abrir um pouco mais o leque. Ele não chama nem um pastor de igreja. Ele não chama um líder de departamento, não chama um sacerdote, ele não chama nem sequer uma pessoa de boa reputação. Jesus chama para falar sobre adoração, e é ele que fala, é ele que acessa ela, já vamos chegar no texto, é ele que aborda ela, é ele que chega perto dela, é ele que começa a comunicação de adoração, não é dela para ele. E aqui vai um alerta para os ministros de louvor: antes de você dizer alguma coisa sobre ele, espere ele falar o que ele tem para você. É muito complicado quando a gente aprende a falar antes dele falar. Isso é perigosíssimo. Às vezes a gente entra tanto no automático, a gente que ministra, e a gente quer sair falando, mas é ele que tem que falar primeiro. O caminho é esse. E aí ele chama uma mulher que certamente a sua mãe não deixaria você ser amigo dela. Sabe aquele tipo de gente, pelo menos da minha geração, que a mãe falava bem assim: sai fora, fica longe. Não anda perto desse tipo, não. Você lembra assim? Não misture. Não adianta você tentar se esquivar, não, mas você lembrou o que a dona Florinda tentava ensinar para o Kiko: não misture. Sim, mamãe. Né? Então, se dona Florinda não queria que o Kiko andasse com gente ruim, segundo a ótica dela, as nossas mães também, nossos pais: olha, essa pessoa aí, ó, cuidado com ela. Olha, ela é mal falada no bairro. A história dessa mulher aí é terrível. É assim ou não é? Alguém teve uma criação assim? Eu tive, gente. Aonde os nossos pais nos alertavam para afastar de determinadas pessoas. Só que, estranhamente, Jesus chama esse tipo de gente para ensinar sobre adoração. E aqui eu já quero liberar uma palavra para você. Não importa a sua história, não importa o que você viveu no passado, Jesus quer acessar você nessa manhã e quer receber de você uma adoração em espírito e em verdade.
a sua história, o seu legado, os seus passados, aquilo que você fez não muda o amor dele por você, e mesmo lá, independente de quem você foi, ou até quem você ainda seja, ele quer acessar você nessa manhã. E aqui está uma grande arma de Satanás. Você pecou, você não tem o direito de adorar. É isso que ensinaram para a gente. Pecou, sai do altar. Como se isso aqui fosse altar. Outro dia a gente fala sobre isso. Pecou, afasta, some. A gente está protegendo. Muitas vezes a gente está protegendo o lugar e querendo matar a gente. Sendo que ele nunca esteve atrás de lugar. Ele está atrás de adoradores, atrás de pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que ler o texto como ele é. Jesus pega uma mulher com uma história terrível. E aí, logo quando pensa que essa mulher teve 5 maridos, Rubão, 5. Aí pensa assim, essa mulher machucou muita gente, certamente. E certamente ela também foi muito machucada. Que história terrível de vida. Aí Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele manda os discípulos irem comprarem pão, para ele conversar com essa mulher. Como eu disse para você, por favor, abre o seu coração, que certamente Deus quer falar conosco nessa manhã, amém? Amém, gente? Vocês estão aqui ainda? Outra coisa, vocês podem glorificar, tá? À vontade, assim. Fiquei sabendo que o povo é pentecostal, fica à vontade, tá? Vamos lá, o primeiro versículo diz que Jesus, a gente vai aprender um pouco sobre adoração agora. Jesus, ele começa a ouvir uma história dos fariseus. Ele começa a ouvir que os fariseus estão dizendo que ele, Jesus, estava batizando mais do que João Batista. Aí o verso 2, Davi, diz assim que isso não era verdade. Diz que isso não era verdade. O texto do versículo 2 diz assim que, embora quem batizava eram os discípulos de Jesus, e não o próprio Jesus. Aí o verso 3 diz que ele, sabendo disso, ele deixou a Judéia e seguiu para onde? Verso 3. Vamos passear um pouquinho no texto? Deixa o texto aí para mim, por favor. Verso 3 do capítulo 4 de João. João 4, versículo 3. Eu creio que vai aparecer ali. Eu creio que Deus vai usar alguém ali. Eu estou crente hoje, irmão. Eu estou crente. Deus trouxe à existência aquilo que estava escondido. Saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Presta atenção aqui, por favor. Preste muita atenção, porque isso pode mudar a sua vida. Quando eu li esses 3 versículos há um tempo atrás, e Deus gritou isso, eu mudei drasticamente a minha vida. Jesus estava ouvindo uma conversa fiada. Por que conversa fiada? Porque o verso 2 diz que era mentira dos judeus. Os judeus estavam dizendo assim, ó, Jesus está batizando mais do que João. Olha, o time de Jesus é melhor do que João. Tentando criar intriga. Isso não acontece muito em ministério, não. Isso acontece muito lá em Vila Velha. O povo é terrível. Intriga. Ah, isso aqui é melhor do que isso aqui. Esse time aqui é melhor que esse. Essa ministração, quando esse aqui ministra é muito melhor do que aquele. Quando esse aqui prega, esse aqui é... Isso acontece muito lá. É fulano que vai pregar, então não vou nem na igreja, não. Porque tem aqueles que escolhem um lado, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Jesus, sabendo do que os fariseus estavam dizendo, ele deixa a Judéia. Sabe o que ele faz? Ele não vai lá tirar satisfação. Ele não vai lá dizer, vocês estão errados, hein? Para de falar de mim, hein? Eu preciso falar que eles estão errados. Sabe o que ele faz? Ele simplesmente sai. Eu vou te dar uma chave sobre adoração muito profunda. Todas as vezes que você foge de lugares desnecessários, Deus vai te enviar para o seu destino profético. Eu vou repetir. Tem gente que não consegue viver o que é necessário e a direção de Deus porque está perdido e preso aonde ele deveria sair fora. Escuta isso. Eu quero ter uma vida de adoração. Foge de conversa.
A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu quero viver uma vida de adoração, mas de quem que você é rodeado? Quem está perto de você? Quem é que fala no seu ouvido? Alguns estudiosos da mente humana dizem que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas a nós, aquelas que mais interferem na nossa vida. E eu vou te perguntar, quem é que fala na sua cabeça? A quem é que você está dando ouvidos? Eu quero viver uma vida de adoração, mas você só anda com gente que faz fofoca. Você só anda com gente que fala mal dos outros. Você só anda com gente que gosta de pecar. Jesus, sabendo que o tempo dele era curto, que ele tinha um propósito, ele tinha um destino, ele tinha uma direção, ele não perdia tempo em lugares desnecessários. Escuta isso nessa manhã em nome de Jesus. Deus quer realizar coisas tremendas em você, através da sua vida. Deus quer construir um legado de adoração tremendo através de você. Mas por favor, deixa a Judeia. Sai desse lugar de conversa. Eu sou rodeado de pessoas que não acreditam no meu chamado, não acreditam no meu ministério. Você está fazendo o que aí então? Jesus sabia a importância daquilo que ele carregava, um pouco da mensagem de ontem. Jesus sabia a importância de tudo aquilo que ele precisava fazer. Jesus sabia a importância, inclusive o tempo pequeno que ele tinha. Quantas pessoas você conhece que já não estão mais aqui na terra e o tempo delas aqui acabou? Vocês conhecem alguém? Certamente. E a gente vai vivendo a vida como se a vida fosse eterna. A gente pensa, eu vou morrer lá com 120 anos. E de repente ouve-se histórias de pessoas próximas que têm vidas ceifadas com pouca idade. A gente pensa que vai ser eterno. O tempo aqui é pequeno. Só que se a gente não entender o que Deus quer realizar através de nós, a gente vai permanecer na Judeia, dando conversa a quem não deve, em vez de ir diretamente para o destino que Deus quer realizar em nós e através de nós. Pastor, mas estão falando de mim, eu tenho que ir lá tirar satisfação. A Bíblia diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. Você não precisa ser advogado por você, já tem um advogado. Eu preciso me defender. Deixa eu te contar um negócio, se você precisar se defender, você ainda não conhece Jesus. Porque Ele é o advogado fiel. Ele é o advogado fiel. Se estão fazendo injustiça contra você, vai para o seu propósito, permaneça em silêncio, saia desse ambiente e deixa Jesus advogar por você. Amém? Amém? E aí o verso seguinte vai dizer que Jesus, ele sai da Judeia e vai mais uma vez para Galileia, porque era necessário passar por Samaria. Ambientes de adoração nos ensinam que existem lugares necessários e lugares desnecessários. Só que se você pensar um pouco comigo, Judeia era um lugar, naquele momento, de muita fofoca, né? Então era um lugar ruim. Só que Samaria era um lugar de morte, de roubos, de assaltos. Samaria também, aparentemente, era um lugar ruim. Olha que estranho. Judeia era ruim. Mas aí Jesus vai para Samaria, que também é ruim. O que eu aprendo com isso? Adorar a Deus, ou ter uma vida de adoração, não me levará necessariamente a lugares fáceis, mas me levará exatamente aonde Ele quer cumprir o propósito dEle na minha vida. Entenda isso. Cumprir o propósito de Deus, muitas vezes será em lugares desafiadores. Será em lugares difíceis, será em lugares complicados. Então não é porque o lugar está ruim que Deus não te quer ali. Você precisa ter sensibilidade do Espírito. Porque o Espírito Santo vai te falar da onde você precisa sair e aonde você precisa estar. Essa amizade aqui, ela é ruim.
E Deus vai te falar, sai daí. Mas quem sabe você está agora dentro de um contexto familiar difícil. Mas é necessário que você permaneça aí, porque Deus vai realizar uma obra dentro da sua casa. E sabe qual é o bacana? Talvez você esteja dentro de Samaria. Você está dentro desse lugar difícil. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Jesus vai passar aí. Jesus vai passar aí. Jesus vai passar na sua cidade. Jesus vai entrar dentro da sua casa. Ah, mas é Samaria. É um lugar difícil, é um lugar de confusão. Ele vai passar. Ele vai passar na sua Samaria. Ele vai passar. Mesmo que todo mundo fuja desse lugar, mesmo que todo mundo não queira te encontrar, mesmo que as pessoas não queiram te visitar, Jesus vai acessar Samaria. E aí quando ele acessa Samaria, ele chama os discípulos e faz assim: discípulos, vão ali comprar pão? Vão lá comprar pão. E eles vão. E ele segue para o poço de Jacó. E lá no poço ele encontra uma mulher que estava ali pegando água naquele poço. Quando Jesus chega, Jesus está sozinho. Jesus está sem os discípulos por perto. Por que ele afasta os discípulos? Porque ele teria uma conversa que os discípulos certamente não iriam entender. Muitas vezes nós estamos perto, eu falei sobre isso ontem. Muitas vezes nós estamos perto de Jesus e estamos atrapalhando algumas pessoas de acessarem Ele. Por quê? Porque a gente quer afastar por causa da reputação. Ah, essa pessoa aí não merece. Essa pessoa aí não pode adorar. Essa pessoa não tem direito. A gente tem esse costume, esse péssimo costume, de determinar quem pode ou quem não pode se aproximar de Jesus, sendo que Ele veio exatamente para quem estava perdido. E se Ele salvou a mim e salvou a você, por que não pode salvar o outro também? Então muitas vezes Ele afasta os discípulos, porque a gente que está na casa não entende o que Ele quer fazer. E aí Ele vai e acessa essa mulher. E Ele diz assim para ela: você pode me dar um pouco de água? Gente, vamos pensar um pouquinho aqui. A fonte pedindo água. Ai, ai. A fonte de água viva pedindo água. Eu falei no início da mensagem, eu vou repetir. Quando Jesus chega, ela só está pegando água, ela não fala nada para Ele. É Ele que se aproxima. Deixa eu te contar um negócio. Quando a gente está triste, quando a gente se sente errado, quando a gente até tropeça, nós não temos coragem de olhar nos olhos de Jesus, porque muitas vezes o pecado nos oprime, o pecado nos coloca para baixo, mas não tem problema, Ele vai chamar por você. O amor dele é tão tremendo, que mesmo você se sentindo tão mal como você está se sentindo, é Ele que vai chamar por você. Olha para mim. A verdadeira adoração, Edson, não é o tanto que eu quero falar com Ele, é a sensibilidade que eu tenho de ouvir o que Ele tem para dizer. Muitas vezes as pessoas estão querendo ouvir o que Deus tem na minha vida, o que Deus tem na minha vida, a pessoa está falando. Pegue a sua água no poço e escute que Ele está te chamando. Ele diz para ela assim: você pode me dar água? O que ela foi buscar? O que ela foi buscar? O que ele pediu para ela? O que ela foi buscar? O que ele pediu para ela? Um lugar de adoração, esse lugar pleno do contato com o nosso Criador, Ele vai nos pedir exatamente aquilo que a gente vem buscar. E isso aqui também coloca um pouco por terra aquela necessidade que eu tenho de tocar para adorar. Se eu sou músico, Ele pode querer a minha água através desse instrumento. Se eu sou baterista, não que baterista não seja músico, tá? Foi mais forte que eu. Se eu sou baterista, primeiro eu preciso me converter, mas se eu sou baterista,
Eu preciso entender que o som dos meus tambores é a água que Ele quer que eu entregue para Ele. Se eu sou guitarrista, eu preciso entender que até o apertar de um pedal é a água que eu preciso oferecer para Ele. Entenda que Ele encontra aquela mulher e não pede nada difícil. Ela não tem que inventar moda. Ela não tem que ir atrás de algo que ela não tem. E isso é para que a gente, eu e você, paremos de dar desculpas. Porque um relacionamento de adoração é exatamente quando eu entrego aquilo que eu tenho disponível. Então não tem essa. Eu toco bem, eu toco médio, eu toco mal, eu só sei orar, eu cuido de carros, eu limpo a igreja, eu cuido das crianças. Se é o que Ele te deu, é exatamente o que Ele vai pedir para você. Então um ambiente de adoração é construído exatamente quando eu tenho condição e coragem de entregar aquilo que eu venho buscar. Entende que o lugar de adoração, eu falei sobre isso ontem também, é um lugar contrário do lugar de pedido, porque é exatamente contrário à necessidade. Ela veio buscar água, e Ele falou assim, então entrega para mim o que você veio buscar. E o engraçado, como eu disse, é que Ele era a fonte e ela só tinha água. Ele é exatamente tudo o que ela precisava, mas para que ela escute isso aqui vai abençoar você. Mas para ela acessar tudo que Ele poderia derramar sobre ela, primeiro, ela tinha que entregar o que ela tinha. Existia uma fonte, Davi, que estava prestes a ser jorrada na cabeça dela. Jesus iria se revelar para ela. Ela se tornaria uma das maiores missionárias de toda a Bíblia. A história dessa mulher mudaria cidades. Mas antes dessa fonte ser derramada sobre ela, Jesus fala assim, entrega a sua água. E aí ela, reconhecendo quem era, ela diz assim, por que você está conversando comigo? Você é judeu, eu sou samaritano, a gente não pode conversar. E tem gente que pensa que a adoração é falar de igual para Deus. É pedir com autoridade, com determinação. A adoração é você reconhecer quem você é. Adorar a Deus, ter uma vida de adoração, é reconhecer que todo relacionamento é simplesmente por graça e misericórdia. E ela fala bem assim, mas a gente não pode conversar. E aí ele diz para ela assim, se você soubesse quem é que está conversando com você, quem está te pedindo água, é você que me pediria. Porque eu tenho a fonte de água viva. Jesus aborda ela e ela está se sentindo pequena, tem uma história ruim. Naquele momento nem casada ela estava, com um sexto relacionamento. Ela estava ali meio-dia, sol quente, porque ela não queria encontrar com ninguém. Era alguém que não tinha amigas, não tinha ninguém por perto. Ela ia num horário exatamente para que não tivesse conversa. Certamente essa mulher estava tremendamente deprimida, isolada, sozinha. E de repente alguém que tem a fonte fala com ela assim, se você soubesse quem sou eu, você me pediria, mas mesmo assim, sou eu que estou te pedindo. A gente pensa que vir para o culto, para adorar, é tudo aquilo que a gente quer acessar dele. Mas nessa manhã, é Jesus perguntando para você, você tem disposição de entregar a sua vida para mim, os seus talentos para mim, o seu casamento para mim, a sua história para mim? Cultuar é a nossa entrega. As pessoas reverteram isso ao longo da história da igreja. Antigamente o culto era o que sempre o homem sacrificava para Deus. E agora existe uma necessidade de cultos, de campanha o tempo todo, de Deus me dá, e Ele tem poder para dar sim. Mas o verdadeiro culto não é o tanto que eu tiro dele, é o tanto que eu estou disposto a entregar para Ele. Isso é tão verdade que o versículo central da Bíblia, João 3,16, ensina isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que pediu, que entregou. Foi o único momento no Novo Testamento que Jesus prestou atenção no culto, foi na hora da oferta, na hora da entrega.
Entrega a sua água. Entende, o texto está claro. Quando eu entrego a água, eu acesso a fonte. Eu queria, sincero mesmo, queria abrir sua cabeça para você entender isso. A gente fica no lugar do pedinte, pedindo, e Deus falou: vira a chave, me entrega, que eu tenho tudo para você. Me entrega essa água. Eu estou te pedindo água, mas eu tenho fonte, mas eu não vou te entregar enquanto você não me entregar essa água. Abraão: sim, Senhor, me dá seu filho. Que pedido difícil, cara. Quem é pai aqui, irmão? Eu não consigo nem imaginar isso. Me dá seu filho. Em nenhum momento a Bíblia não fala. Alguns pregadores gostam de florear. A Bíblia não fala. Ele não falou nada. Ele estava indo entregar. A palavra de Abraão está escrita, irmão. Nós vamos subir para adorar. A certeza dele era tão grande, Rubão, que ele disse assim: nós vamos subir e nós vamos descer. Se meu filho tiver que morrer, lá em cima ele vai ressuscitar, mas nós vamos voltar. Nós vamos voltar. E deixa eu te falar uma coisa. Ele levanta o cutelo para matar. Ele não ficou assim: Jesus está amarrado, cadê? Não. Ele foi até o limite. Ele foi até o limite. Foi o anjo que mandou ele parar. Se o anjo não chega, Isaac tinha morrido. Aí Abraão resolve entregar o filho. E o anjo chega assim: fica tranquilo, você já entregou no seu coração. Agora desce, que eu quero te mostrar as estrelas do céu. Desce, que eu quero te mostrar as areias da terra. Mostra que agora que você me entregou um filho, eu vou te fazer pai de nações, pai de nações, pai de nações. E vai ter um povo lá na Idepes que vai ser provida de você, só porque você entregou o seu filho. Pastor Rangel, se as pessoas entendessem o valor de uma oferta, eu estou falando de qualquer tipo de entrega. Jesus levou tanto isso a sério que ele se entregou. Ele foi como ovelha muda. Deus entregou um filho. Você não pegou, não? Jesus era unigênito. E agora ele é o quê? Ele é o primogênito. Deus entregou um, para que hoje, nessa manhã, você fosse filha. Você é filha. Você é filho. Você é filho, você é filha. Nós somos filhos de Deus, porque Deus entregou o próprio filho. Então ter uma vida de adoração, escuta, é ter disposição de entregar, de se jogar. Ah, mas o pastor quer que eu ensaie um pouco mais. Ah, eu tenho mais aquela reunião na igreja. Eu tenho mais. Se entrega. Porque a fonte será derramada sobre a sua cabeça. A fonte será derramada sobre a sua vida. A fonte vai ser derramada depois que a água foi entregue. Entrega esse seu filho. Entrega o seu casamento. Entrega os seus sonhos, entrega os seus projetos, que a fonte vai ser derramada sobre a sua cabeça. Se você crer nisso, aplaude ao Senhor. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Me entrega. E ele diz assim: eu sou a fonte, e quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. A coisa que mais deixava aquela mulher triste é porque todos os dias ela tinha que pegar água.
E todos os dias ela ia naquele sol quente. Todos os dias ela estava sozinha naquele sol pegando água. E de repente Jesus fala com ela assim: eu tenho algo que vai saciar a sua sede. Nunca mais você vai ter sede. Ela pira. Fala, peraí, quer dizer que a minha necessidade vai acabar? Irmão, vocês precisam abrir muito o coração para receber isso agora. Os nossos teólogos aqui vão me falar se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Salmo 23 no original, como é que está escrito lá? O Senhor é o meu pastor, Ele não falta. Não é nem que de nada eu sentirei falta, não. Isso é bonito também. O Senhor é o meu pastor, Ele não falta. Ele é suficiente. Quando Ele é suficiente, a necessidade perde o sentido. O texto vai dizer que foi necessário ele passar por Samaria, que é necessário que os adoradores o adorem em espírito e verdade. E o que é necessidade? A toda necessidade revela uma falta. Se era necessário passar por Samaria, ele precisava faltar em Judeia. Se é necessário que os adoradores adorem em espírito e verdade, é porque tem pessoas que não estão adorando em espírito e verdade. Só que quando o texto vai dizer que se você tomar de mim, ele falou com a mulher, se você beber dessa água que eu estou disposto a entregar para você, a sua necessidade vai acabar, porque eu serei suficiente. Por que muitas pessoas saem da igreja? É porque foi dito para elas que servir a Deus é multiplicação financeira. Olha, eu não era crente, morava de aluguel e agora eu tenho 3 casas. Deus pode fazer isso? Gente, diga pode. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Deus pode ou não pode? Claro que pode. Eu não era crente, andava de bicicleta. Hoje eu tenho 40 carros. Ó. Deus pode ou não pode fazer isso? Mas eu vejo o evangelho diferente. Eu vejo assim, eu não era crente, eu tinha 40 carros. E hoje eu só tenho 1, eu doei 39. Eu não era crente, eu tinha várias casas. Hoje eu tenho uma casa. Porque tinha pessoas na minha igreja que precisavam morar e não tinham condição de morar. Sabe por quê? Porque a necessidade agora é só pela presença dEle. Porque Ele é tudo na minha vida. Ele é o ar que eu respiro. Ele é o que faz pulsar o meu coração. Então se eu tenho Ele, toda necessidade é em vão. Eu vou parar de pedir? Claro que não, gente. Abra a sua cabeça. Claro que a gente tem sonhos e Deus tem poder para realizar, mas isso não precisa angustiar o seu coração, porque tanto na fartura quanto na escassez Ele não falta. Paulo disse isso. O apóstolo Paulo disse, as pessoas entendem Filipenses 4,13 de forma equivocada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O contexto vai nos revelar, eu posso passar por qualquer circunstância, porque em qualquer circunstância Ele me fortalece. Ele me fortalece nos dias bons, Ele me fortalece nos dias maus, Ele me fortalece quando a bênção chega, Ele me fortalece quando a bênção acaba, Ele me fortalece quando a porta se abre, Ele me fortalece quando a porta se fecha, porque Ele é tudo na minha vida. Ele é a fonte inesgotável de água viva. E Ele diz para ela, se você entregar essa sua necessidade de buscar água, eu preencho esse vazio da sua vida. A gente vem para a igreja e muitas vezes sai vazio, porque a gente vem buscar. No dia que a gente entregar, Ele acaba com o vazio. Ele preenche. Ele vai preencher o vazio do seu coração, Ele vai preencher o vazio da sua alma, Ele vai dar tanto amor que você está procurando em alguém.
Me escute isso, eu vou repetir porque Deus falou comigo, alguém precisa ouvir isso. O amor que você precisa, você não vai encontrar numa pessoa. Você vai encontrar no Verbo vivo, leão, Cordeiro de Deus. Ele é o próprio amor. Ah, mas fulano me deixou. Ele é a fonte. Ele vai preencher o vazio da sua alma. Então quer dizer que eu posso acabar com a minha necessidade? Quer dizer que finalmente eu vou precisar parar de... Não vou precisar mais de vir aqui? É. Então me dá dessa água. Me dá dessa água. Gente, que bonito, né? Ela começou a pedir certo agora. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pedir significa que eu vou receber? Fala assim, depende. Porque a própria Bíblia diz que a gente pede, às vezes não recebe, por quê? Pede mal. Ela pede, parece bom. Me dá dessa água. Ele derrama? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Isso, é para você guardar, isso aí, é bom para você guardar. Ela pede, me dá água. Ele fala assim para ela: vai lá buscar o seu marido. Ah, gente, vou falar igual o pregador pentecostal, agora eu vou começar a pregar. Vai lá e busca seu marido. O que ela responde para ele? Para você que não conhece aí, que não lê Bíblia, vem cá. Jesus fala assim com ela: vai lá e busca seu marido. O que acontece depois? Ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, pois é, você não tem marido, pois você já teve 5 maridos e este que está agora com você não é seu marido. E como é que a mãe fica? Aí como é que o pai fica? Eu preciso ler mais Bíblia, eu preciso ler mais Bíblia. Ai. Bonito, perfeito. Vai lá e busca o seu marido. Escuta, olha para cá. Gente, acabou minha hora já, né? Acabou já, né, pastor? Quem me dá 10 minutinhos aí? 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, obrigado. Dá. Escuta aqui, vou correr. Me dá. Chama lá seu marido. Vamos a algumas respostas que ela podia dar? Jesus tocou num ponto. Já sei. Ô Jesus, meu marido está em casa cuidando das crianças. Não vai poder vir, não. Rapaz, meu marido, ele virou à noite, trabalhando à noite, está dormindo. Coitado, trabalhador. Não, meu marido está fazendo Uber. Está aí, na correria. Bem que naquela época, né? Você está entendendo? Ela não sabia, escuta, quem estava na frente dela. Ela vai e faz a verdade. Eu não tenho marido. No início do relacionamento que Deus quer ter com você, Ele vai pedir aquilo que você tem. Mas vai chegar um momento que Ele vai te dar a chance de falar a verdade. Por que eu não consigo ter uma vida consistente com Deus? Por que eu tenho momentos com Deus e não uma vida com Deus? A resposta está aí. Porque quando Ele quer acessar o seu interior, você mente para Ele. Muitas vezes a gente conta a nossa vida toda na internet. Manda um monte de indireta na postagem dizendo que não é indireta. Olha que conversa fiada. Deus sabe que é direta. A pessoa posta e fica assim. Daqui a pouco ela vai ver. Ela viu, ufa. Aí alguém fala assim, nossa, que indireta. Não, foi o que eu senti no meu coração de compartilhar. Só que a Bíblia diz assim, clamas a mim
e responder-te-ei. Aí a gente clama para todo mundo. A gente conta para todo mundo. Depois fica achando ruim que a nossa vida está na boca de todo mundo. Você que escolheu contar. Jesus fala com ela assim: vá lá e chama o seu marido. Ela poderia dar a desculpa que ela quisesse, mas ela disse a verdade: eu não tenho. E agora vem para mim a parte mais bonita do texto. Ele fala assim: disseste bem. Você teve 5 e aquele que você tem agora não é seu. Gente, rapidinho, entre nós aqui. Obviamente eu não vou perguntar se quem tem uma história difícil de vida, vou contar isso não, mas imagina que alguém, aqui nessa manhã, coloca você de pé e conta toda a sua história, na frente de todo mundo. Aquilo que você esconde, aquilo que só você sabe, seus pensamentos mais sórdidos. Aí vem alguém e vejo que tu és profeta. Você sabe por quê? Porque quando Jesus acessa o nosso passado, vem embalsamado de amor. Muitas vezes quando alguém toca na nossa história, é para machucar, é para ferir, é para te envergonhar. Mas quando você está disposto a entregar quem você verdadeiramente é, Ele vem com um bálsamo de amor na sua vida. Ele diz para você: se eu conheço a sua história, mas mesmo assim, fui eu que vim até esse posto encontrar com você. Eu conheço quem você foi, mas fui eu que vim te encontrar. Eu sei tudo o que você fez. Eu sei inclusive aquilo que você esconde. Eu conheço verdadeiramente quem você é. Não é quem você aparenta ser. Porque a gente, vamos jogar limpo aqui. Muitas vezes nós somos 2 pessoas. Aquilo que a gente quer que as pessoas acreditem e aquilo que verdadeiramente nós somos. Aí chega um momento como esse, que Jesus vem numa manhã calma como essa e te dá uma chance. E aí? Vai lá buscar o seu marido ou vai lá continuar escondendo ele? E aí a escolha é nossa. Mas se você tiver disposição de contar a verdade, Ele vai mostrar que Ele já sabia, mas mesmo assim, o amor dele será derramado sobre você. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Cadê o meu tecladista? Vem cá, minha. 4 acordes, hein, tá? Sem tensões. É PC? PC. PC de Paulo César? De Paulo César? Olha para cá. Exatamente como fizemos ontem. Esse apelo vai ser tranquilo, sem tentar mexer com você. Porque eu acredito realmente no que está escrito em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É uma decisão, não é uma sensação. Não adianta a gente sentir e continuar igual. Não adianta a gente chorar e passar por aquela porta e permanecer igual. Jesus está aqui nessa manhã dizendo: você tem coragem de trazer toda a sua história e colocar diante do altar? Porque se você tiver coragem, eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou me revelar como profeta para você. Porque ela diz assim: vejo que tu és profeta. Ou seja, ela só recebeu a revelação da profecia de quem era Jesus quando ela teve disposição, pastor Rangel, de contar a verdade para ele. Deus tem um tempo de profético na sua vida. Deus tem profecias lindas para liberar na sua vida. Mas primeiro, entrega a sua história para Ele. Entrega todo o seu legado para Ele. Entrega verdadeiramente quem você é. Porque quando a gente entrega, a gente realmente acessa um relacionamento que a gente não tinha. Entende que primeiro, Ele pede lá no início: me entrega a sua água, ou seja, me entrega a sua necessidade, me entrega aquilo que você quer. Agora Ele está pedindo: me entrega quem você é. A adoração é entregar aquilo que eu quero e aquilo que eu sou. Não é só pedir, não é só exigir, não é só aquilo que eu quero mostrar para as pessoas. Viver uma vida de adoração é entregar tudo o que eu tenho e principalmente tudo que eu sou.
tudo que eu fui, e tudo aquilo que eu quero ser. E aí ele diz assim: conheço a sua história. E ela fala assim: eu vejo que você é profeta, então eu tenho mais uma pergunta. O meu povo adora nesse monte? O seu povo adora naquele lugar? O povo da IDEPS adora aqui? O povo de outras igrejas adora nas suas igrejas? Qual é o lugar certo? Aí Jesus fala assim com ela: você sabe por que você está me fazendo essa pergunta? Porque você adora aquilo que você não conhece. Porque está chegando o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito. O que eu aprendo com isso? Quando eu entrego aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero e aquilo que eu sou, eu vou entender finalmente que Deus não está num lugar, que eu não venho para a igreja para adorar. Eu posso construir um altar de adoração dentro do meu quarto, dentro da minha casa, dentro do meu casamento. Deus pode criar um relacionamento comigo íntimo em qualquer ambiente que eu esteja, porque Deus é espírito. Ele não precisa de um culto domingo de manhã, ele não precisa de um culto de ceia para se manifestar. Ele pode ir com você num supermercado e ali você construir um altar de adoração, porque Deus é espírito. Ele não quer só momentos com você, ele quer viver com você. Ele quer entrar com você aonde você entra, ele quer sair com você aonde você sai, ele quer acessar os ambientes que você acessa, ele quer estar com você todos os dias, porque Deus é espírito. Deus não é movido por um lugar. Você não precisa de uma escala para adorar, você não precisa de um instrumento para adorar, você não precisa de um microfone para adorar, porque Deus é espírito. Você não precisa de uma oportunidade para pregar, você não precisa de uma oportunidade para uma saudação, para cantar um louvor, você não precisa. Deus é espírito. A gente procura lugar porque muitas vezes nós não conhecemos a quem adoramos. A gente precisa de momentos porque a gente está atrás de aplauso, atrás de reconhecimento. E ele disse para ela: você está atrás disso porque você não me conhece. Porque se você me conhecesse, você ia entender finalmente que eu sou espírito. E o que importa é que os verdadeiros, se existem os verdadeiros é porque existem os mentirosos. Mas o que importa não são os mentirosos, são os verdadeiros. Ah, tem tanta gente fazendo errado, não importa, ele está atrás dos verdadeiros. Tem tanta igreja que prega mentira, não importa, ele está atrás dos verdadeiros. Tem tanta amizade ruim, está tudo bem, ele está atrás dos verdadeiros. A gente perde tempo com coisa desnecessária, ele está atrás dos verdadeiros. E os mentirosos? Ele está atrás dos verdadeiros. E os errados? Ele está atrás dos verdadeiros. Ele está atrás de você, ele veio te encontrar nessa manhã. E ele diz assim: Deus está procurando adoradores, está procurando gente. Ele não procura um acorde com pad. Ele procura você. Ele não procura o som da sua guitarra, ele procura você. Ele não procura o groove do seu baixo, ele procura você. Ele não procura o bater dos tambores da bateria, ele procura você. Deus está procurando você aqui nessa manhã. Ele quer um contato com você. E se ele tem você, ele vai ter tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você quer. Se entregue para ele nessa manhã, porque ele quer se revelar para você. Se você quer mais intimidade, vem aqui que eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem para cá. Vem para cá, você que quer ter um momento mais com Deus, sai do seu lugar e vem aqui no altar. Ah, Deus, eu quero te adorar mais em espírito e verdade. Sai do seu lugar e vem para cá, vem para o altar. Pastor, mas quando eu vou para frente eu fico me expondo. Isso mesmo. Mas só se você quiser. Se você quiser ter o mesmo relacionamento, fica como você está. Eu sei que há muita coisa a ser dita, mas essa manhã, o que Deus quer? A gente já sabe o que a gente quer.
O que você quer? Você sabe. Você conhece quais são os seus sonhos, você sabe. Mas a primeira coisa que Jesus quer, sabe o que quer? Entrega a sua água para Ele agora. Qual é a sua maior necessidade? Qual é o seu maior desejo? Vem aqui entregar para Ele no altar. Ah, eu tenho um sonho, esse sonho é tão distante. Vem oferecer aqui no altar. Deus, mas eu quero tanto isso, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso. Você quer tanto? Então mostra para Jesus que Ele é mais importante do que isso que você quer. Ah, mas eu desejo, é isso que eu preciso, é isso que eu necessito. É isso? Então sai do seu lugar e venha entregar aqui. Senhor, isso aqui eu quero muito, mas eu entrego essa água, porque eu quero fonte, eu quero fonte, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Então entrega a sua água. Gente, isso é muito sério. Eu sei que não é para todos, porque muitas pessoas querem reter, não tem a mesma ousadia de Abraão de entregar o filho. Deus, eu quero a restauração do meu casamento, então entrega ele aqui. Eu quero a salvação do meu filho, entrega ele no altar. Eu quero uma vida financeira melhor, entrega ela aqui. Eu quero a realização de um sonho, eu quero passar num concurso, entrega para o Senhor. Deus, a tua presença é mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Estar perto do Senhor é mais importante do que qualquer coisa. Eu quero estar perto de Ti. Se você quer entregar, vem para o altar. A segunda coisa que Deus quer é que você entenda que Ele tem mais. Ele tem mais. Ele é uma fonte inesgotável. Se você acha que você já tem uma grande relação com Ele, que você já tem intimidade, deixa eu te falar, Ele tem mais. Ele quer derramar mais, Ele quer manifestar mais, Ele quer derramar mais, Ele quer derramar mais. Ele disse nessa manhã: eu sou fonte de água viva. Pede mais de mim que eu vou derramar sobre você. Pede mais, eu quero, Senhor, eu quero da tua presença. Se você já está satisfeito, não precisa orar. Mas se você quer mais, Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais. Vem buscar mais de Deus, vem buscar mais de Deus. A terceira coisa que Ele quer nessa manhã é que você pegue toda a sua história, pega todo o seu passado e confessa para Ele agora. Tudo aquilo que você escondeu, confessa para Ele nessa manhã. Fala: Senhor, até essa manhã o meu passado me envergonhava. Eu tinha medo de confessar, eu tinha medo de abrir o coração para o Senhor, eu tinha medo, eu achava que eu iria me machucar. Deus me perdoa, mas eu entrego tudo ao Senhor. Eu entrego realmente a minha vida, o meu passado, todo o meu legado, eu entrego. Não tenha medo de falar com Ele, porque Ele já sabe exatamente quem você é. Eu quero te dar um minuto agora, nesse ambiente tão gostoso que está aqui nessa manhã, enquanto os músicos estão aqui adorando com espírito e verdade. Está lindo demais, a glória de Deus está invadindo esse altar aqui, está gostoso demais, está gostoso demais. Enquanto os músicos estão aqui ministrando, abre o seu coração para Ele, vai lá no seu passado, vai lá e busca agora. Senhor, está aqui, ó, eu vivi isso aqui, mas eu entrego para o Senhor. Eu agia dessa forma, mas eu entrego para o Senhor. Esse pecado aqui, Senhor, era recorrente, mas eu entrego para o Senhor. Vamos, aproveita esse tempo agora e confessa. Coloca diante dEle, porque você aprendeu aqui nessa manhã que Ele já sabe quem você é e não veio aqui para te condenar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pode falar com Ele, porque o amor dEle te abraça nessa manhã. Pode falar com Ele que o bálsamo de Gileade será derramado sobre você. Pode falar com Ele. Abre o coração aí. Pode falar. Oh Deus, até hoje foi assim. Até hoje foi assim, mas eu quero mais de Ti. Eu quero que o Senhor se revele para mim. Então abre o coração que Ele está dizendo: olha, eu estou ouvindo, eu sei quem você é, e mesmo assim eu te amo. Mesmo assim eu morri por você, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, eu acredito em você. A quarta coisa que Jesus quer nessa manhã
é que você entenda que você não precisa de um momento para adorar. Essa atmosfera que você está vivendo aqui, Ele quer levar lá dentro para o seu culto no lar. Está vendo essa presença gloriosa? Ela quer ser visualizada e sentida lá no seu ambiente de trabalho. Deus quer se manifestar lá perto dos seus vizinhos. Você não precisa de um momento. Ele quer um relacionamento diário com você. Ele quer acordar com você. Ele quer ouvir o seu bom dia. Antes de olhar o seu WhatsApp, dobre o seu joelho e agradeça a Ele. Viva perto dEle. Você não precisa de um púlpito para adorá-lo. Deus é Espírito. Construa um altar de adoração dentro da sua casa. E a quinta coisa que Ele quer é que você entenda que Ele está atrás de verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. O que significa isso, pastor? Em espírito, minha irmã, é aqui dentro, é adorar no nosso interior, adorar lá no nosso interior, muitas vezes no silêncio. Para um pouquinho, banda, para um pouquinho. Adorar em espírito é isso aqui, ó. Ninguém precisa ouvir, mas você está aí adorando. Olha que gostoso. Oi, irmão, não sei se você está sentindo, mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa manhã. Eu quero te dar agora uns minutos. Isso. Adore em espírito agora com o seu interior. Vai, você e Ele. Isso. Músicos também, esquece um pouquinho o instrumento. Levanta agora um altar de adoração aí. Coloque as mãos sobre os seus instrumentos, sabe? Estabeleça uma comunhão com Ele agora. Não é as notas, agora é você e Ele. Vai, aproveita. Quem está aí trabalhando na mídia também, quem está aí na porta, agora é você e Ele. Constrói um altar de adoração, agora no Espírito, lá dentro. Deus, o meu interior. Que você fale como Davi: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Os meus sentimentos engrandecem ao Senhor. O meu espírito, ele engrandece ao Senhor. Agora, vai, tira um tempo aí. Diga o quanto que Ele é digno, tanto que Ele é santo. Fala as propriedades do caráter de Deus. Adoração é reconhecer quem Ele é, não só o que Ele faz. Diga que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é poderoso. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. E além de adorar em espírito, Ele quer que você adore em verdade. Olha para mim, você que consegue. Sabe o que é adorar em verdade? É quando o culto acabar. É quando o culto dessa manhã acabar. Eu sei que talvez o horário já não é o costume dessa manhã, mas quem quer estar perto dele não está preocupado com o que vai passar meio-dia. Quem está na presença não quer sair da presença dele. Então, quando o culto acabar, quando o pastor Anderson der a bênção apostólica, alguém finalizar o culto, acabou só esse encontro. Mas adorar em verdade é permanecer adorando dentro do carro quando alguém te fechar.
Adorar em verdade é quando a tentação aparecer e você fugir da aparência do mal. Adorar em verdade é você conseguir tratar bem a sua família. Adorar em verdade é você tratar bem os seus filhos. Adorar em verdade é você honrar os seus pais. Adorar em verdade é você obedecer a sua liderança. Adorar em verdade é você não mentir e honrar ao Senhor aonde você estiver. Em espírito, em verdade, te adoramos. Vamos cantar para encerrar? Você que está aí atrás, cante também ao Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Viver na casa de Deus não é viver na IDEPS. Eu amo esse lugar. Mas viver na casa de Deus é viver no ambiente da presença dEle. E você é o templo do Senhor. Que você tenha uma vida de louvor e de adoração em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Pastor Anderson Verde.